Salve galera, meu nome é Sérgio Monteiro, professor de português. Estou aqui hoje para falar de predicativo. Bem-vindo ao canal do Monteiro. Aula de hoje, predicativos. Afinal, o que são predicativos? Predicativos são, morfologicamente falando, adjetivos. Adjetivos que se encontram no predicado, sendo o núcleo do predicado nominal ou núcleo do predicado verbo nominal. Quando você está estudando isso, é muito importante você observar que é um adjetivo que não pode ser retirado da frase. Por isso que ele é chamado de termo integrante da oração. Ao contrário do adjunto, que não pode ser retirado da frase, que não traz nenhum dano, o predicativo não pode ser retirado. E isso a gente pode estudar de duas formas: o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Então, vejamos aqui rapidinho. Predicativo do sujeito, ele é núcleo do predicado nominal. Como ele é núcleo do predicado nominal, no momento que eu vou fazer a análise sintática, eu tenho que observar o seguinte: o dia está bonito. Veja bem, quando eu leio a frase o dia está bonito, o sujeito é o dia, porque eu estou falando sobre ele. Está bonito é o predicado. E nesse predicado eu estou fazendo uso do verbo estar. O verbo estar é um verbo de ligação. Como ele é um verbo de ligação, eu tenho que prestar atenção que ele não é um verbo significativo. Ele é só um verbo relacional. Por que ele é chamado relacional? Porque ele está relacionando o nome que está dentro do predicado, que é um adjetivo, caracterizando o núcleo do sujeito. Então, veja bem, o verbo de ligação é um verbo que liga o predicativo, que está dentro do predicado, ao núcleo do sujeito. Ele é núcleo, então ele aqui no caso é um predicado nominal. Na frase de baixo, a menina continua bela. Quem continua bela? Ora, pela estrutura aqui, você vê que o sujeito é a menina. Qual é a informação? A informação continua bela. Veja, bela está dentro do predicado, mas está caracterizando o núcleo do sujeito. Quem está fazendo essa ponte? O verbo de ligação. E aí você tem a terceira frase: o professor tornou-se amigo. Veja bem, quem se tornou amigo foi o professor. Então o professor é sujeito e tornou-se amigo é o predicado. Veja, amigo é uma característica que se tornou o professor. Então eu tenho um adjetivo, um nome adjetivo dentro do predicado, se referindo ao núcleo do sujeito. Então, o que faz com que você observe a presença de um predicativo do sujeito? Muitas vezes a estrutura de um predicado verbo, nominal. Predicado nominal por quê? Porque o núcleo vai ser sempre um nome. E esse nome é um predicativo do sujeito. Agora, virando para cá, se eu tenho um predicativo do objeto, o que significa isso? Eu vou ter um adjetivo que vai estar dando uma característica que é própria do objeto. E aí, para ter objeto, eu preciso ter o quê? Um verbo significativo, um verbo transitivo. E aí eu vou ter o quê? Um núcleo verbal e um núcleo nominal. Por isso que você diz que o predicado se torna verbo nominal. Olha só essa frase aqui. Ela achou o filme chato. Quem praticou a ação de achar foi ela, que é o sujeito. Então, ó, achou o filme chato, tudo isso aqui é o predicado. E aí, quem acha, acha algo. É um verbo transitivo direto. E esse verbo transitivo direto está sendo, ó, quem é o objeto dele? O filme. Se eu parasse aqui e dissesse, ela achou o filme, você ia perguntar, achou o filme o quê? Veja, chato é uma característica do filme. O verbo não só pede um objeto, como ele sugere uma característica a esse objeto. E essa característica é dada por esse predicativo, que não está se referindo ao sujeito, mas está se referindo ao objeto. Por isso que ele é chamado de predicativo do objeto. E o predicado, ele tem um núcleo que é verbo e um núcleo que é nome. Por isso que você diz que tem um predicado verbo nominal. Ou seja, eu tenho dois núcleos. Olha a frase de baixo. Ela chamava-lhe de gênio. Bem, quem chamava era ela. Então, chamava-lhe de gênio, isso aqui é o predicado. Quem chama, aqui está no sentido de apelidar, alcunhar. Se ela chama, ela apelida alguém, ó, a quem aqui no caso? Verbo transitivo indireto, já falei com vocês na outra aula. Toda vez que eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. Ora, de gênio é uma característica que você fala do objeto indireto.
Dá para sentir aqui, ó, ele é gênio, ó, o filme é chato. Eu tenho aqui um adjetivo caracterizando, um termo adjetivo caracterizando quem? O objeto. E eu tenho um núcleo aqui e terei outro núcleo aqui. Logo, eu tenho um predicado, verbo, nominal. Último exemplo. Ela apelidou-o de mestre. Quem apelidou? Ela, sujeito. Apelidou quem? Ele. Verbo transitivo direto, tem um objeto direto. Verbo transitivo é núcleo. Mas veja bem, apelidou quem? Ele. Mas ele é o quê? Ele é mestre. Veja, esse mestre está caracterizando o objeto. Então, ele faz uma caracterização que não pode ser retirada. Se eu coloco o apelido em alguém, eu coloco algum apelido. O apelido que ela deu a ele foi ele é mestre. Então, aqui é um predicativo do objeto. E aí eu tenho um predicado verbo nominal de novo. Portanto, o que você viu hoje aqui? Predicativo do sujeito. Ele vai aparecer quando você tem o quê? Um núcleo do predicado nominal. Outra, muitas vezes vai estar com o verbo de ligação. Às vezes uma vírgula. Por exemplo, eu posso dizer Ana, vírgula, Bela. E essa vírgula aqui funciona como uma elipse do verbo ser. Então, essa vírgula aqui que eu uso é para evitar o uso do verbo ser. Como eu posso usar e fazer essa elipse? Então você toma cuidado, porque para ser predicativo do sujeito, eu tenho um adjetivo no predicado se referindo ao núcleo do sujeito. Predicativo do objeto. Você tem verbos que vão pedir o objeto, mas também vão sugerir uma característica a esse objeto. Por isso que eles serão chamados de predicativos do objeto. Então, toma cuidado aí que verbos como chamar, considerar, apelidar, alcunhar, são verbos que, quando são usados, sugerem o uso do predicativo do objeto. Ok? Repassa a aula, reveja, veja se tem dúvida, se ficou faltando alguma coisa, entre em contato comigo pelas redes sociais, se inscreva no canal, pergunte, participe, interaja, tenha dúvidas, que, na medida do possível, nós vamos respondendo e vamos tirando a dúvida aqui no ar. Então, você tem um encontro comigo na próxima aula do Monteiro. Até lá, um abraço.